Para mim, primeiro é um desafio pregar sentado. Eu gosto de andar, de falar, mas vou fazer esse exercício por causa das outras missões. Eu sou o diácono Rafael, fui ordenado agora em maio. Vim morar na diaconia ano passado, servindo no economato geral, e esse ano eu fui transferido para o setor de sacerdotes seminaristas, então auxilio hoje na formação dos seminaristas e também no acompanhamento com os padres, juntamente com o padre João e o padre Rintz. É uma alegria estar aqui com vocês, uma grande responsabilidade falar para tantas mulheres, mas Nossa Senhora me ajuda, né? E falar de um tema tão caro também para mim, para a comunidade, mas para cada um de nós e diante da missão que Deus confia a vocês. E que missão, minhas irmãs, que missão. De fato, primeira coisa que me vinha ao coração, primeiro eu entro aqui e vejo que essa passagem é a passagem do retiro de vocês e é a passagem motivadora da missão de vocês. Segundo, ouvir essa canção, né, que é uma canção também que expressa uma verdade tão grande. E creio que diante da realidade que nós vivemos hoje como mundo e como comunidade, nós não estamos fora deste mundo, nós precisamos pedir a Deus a graça de crer. A primeira graça que nós precisamos pedir a Deus é a graça de crer. Nós cantávamos que Deus entre nós vale mais. Deus no meio de nós vale mais. Se nós não acreditarmos nisso, vã será todo o nosso trabalho. Vã será toda a nossa ação. Todo o trabalho como secretária comunitária. Perdoe os homens que acompanham essa transmissão, sei que a maioria são mulheres, mas considero vocês, meus irmãos. Toda a missão como secretário e secretária comunitária precisa partir desta verdade. Nós vamos ver que os nossos estatutos falam que Deus condiciona a evangelização do mundo ao dom da unidade. Sejam um para que o mundo... Vamos lá, estudo bíblico. Sejamos um para que o mundo creia. Deus condiciona a conversão do mundo, a evangelização do mundo por meio da unidade. E que grande missão Deus concede para nós, diante de um mundo onde cada vez mais vai se tornando enfermo, necessitado, isso toca as nossas células, isso toca as nossas casas comunitárias. Onde que está o remédio para tudo isso? Deus entre nós. A vida de oração. Vai ser sempre o assunto mais tocado no meio de nós. A vida de oração. Isso não é diferente no trabalho que Deus confia a vocês como secretárias e secretários comunitários. Deus entre nós. E se nós não acreditamos ainda nisso, precisamos pedir a Deus essa capacidade. Diante dessa passagem, que também é uma passagem muito cara, queria ler para vocês um pequeno trecho de uma fala do Papa Francisco sobre este tema do dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus não realiza uma mágica, não transforma os 5 pães em 5.000 para depois dizer, agora distribui-os. Não, Jesus reza, abençoa. Confiando no Pai, ele partilha. E não se esgotam mais aqueles 5 pães. Isso não é mágica, mas confiança no Deus da providência. Vocês veem muitas necessidades no trabalho de vocês? Veem muitas ausências no trabalho de vocês? Vocês conseguem enxergar 5 pães diante de uma multidão que necessita de 5.000? Aí a pergunta vai além. Vocês estão vendo o cesto sobrando na missão de vocês? Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus realiza não uma mágica, mas Jesus realiza uma confiança no Pai. É esse o segredo. Jesus confia na providência do Pai. Parece engraçado, não é só porque Patrícia é a esposa do antigo econômico geral, mas o trabalho está profundamente ligado. É a nossa vida. É a lógica. Ontem eu dizia lá em casa com o Ézio, né? Moro aqui na casa com o Ézio, nós olhamos hoje aqui em Fortaleza um desafio na realidade financeira, na vivência da comunhão de bens e diversos aspectos, e creio que isso toca em todas as missões. Mas isso é só uma ponte, isso é um sintoma de uma realidade que nós vamos vivendo hoje como mundo e como comunidade. Nós estamos num processo de purificação.
nós estamos num processo de exigência maior na vivência da santidade. Creio que vocês viram aquela imagem, e os irmãos que acompanham também por meio dessa gravação, do Frei Gilson que senta num palco para pregar a palavra de Deus. Aquilo ali, eu saí desse aleluia, não sei os que estavam lá, mas com a sensação assim de que, meu Deus, até hoje, o que foi aquilo? A gente dá um destaque especial àquele show porque a multidão era maior e como constrange o coração da gente um homem de um hábito com um violão num palco que atrai uma multidão. E tem um vídeo que estava rodando que diz assim, ele responde para um jornal falando, né? As pessoas não vieram atrás de mim. Porque se eu desse de mim mesmo, elas não queriam, elas não seriam saciadas. Elas vieram atrás da palavra de Deus. Dá-lhes vós mesmos de comer. Se nós estamos dando de nós mesmos, não vai saciar a fome, a sede, a necessidade de ninguém. Agora, se nós dermos da palavra de Deus, se nós acreditarmos, vocês precisam serem. Nós precisamos, mas falo vocês no exercício da missão, do trabalho que Deus confia hoje, pessoas impregnadas da palavra de Deus. Que escutam e pedem, Senhor. Eu falava isso ontem numa homilia, né? Escandaliza a minha incredulidade. O evangelho de ontem falava que Jesus escandaliza os discípulos, a multidão, os familiares dele. Quem é esse? O filho do carpinteiro? O irmão de Tiago, de João? Nós conhecemos as mulheres, as primas dele, o filho de Maria. Quem é esse que realiza tudo isso? E Jesus era um escândalo para a incredulidade daquele povo. Jesus precisa todos os dias escandalizar a nossa incredulidade para que nós acreditemos que é real. Precisamos sair deste retiro acreditando mais na palavra de Deus. E prossegue o Papa. No mundo procura-se sempre aumentar os lucros, aumentar o volume dos negócios. Sim, mas com que finalidade? É dar ou ter? Partilhar ou acumular? A economia do evangelho, poderia dizer economia do reino, multiplica partilhando, alimenta distribuindo, não satisfaz a voracidade de poucos, mas dá vida ao mundo. O verbo de Jesus não é ter, mas dar. O verbo de Jesus não é ter, mas dar. Eu sei que a gente precisa ter, mas o verbo de Jesus não é ter, mas dar. É a solicitação que ele faz aos discípulos é categórica. Dá-lhes vós mesmos de comer. Temos de imaginar o raciocínio que terão feito os discípulos. Não temos pão nem para nós e devemos pensar nos outros? Por que devemos dar-lhes de comer se eles vieram para escutar o nosso mestre? Se não trouxeram comida, que voltem para casa, o problema é deles. Ou então deem-nos dinheiros e nós compraremos. Não é que sejam errados este raciocínio, mas não é o que Jesus pensa. Dai-lhes vós mesmos de comer. Aquilo que temos só produz frutos se o dermos. Aquilo que temos só produz frutos se o dermos. Isso é o que nos quer dizer Jesus. E não importa se é pouco ou muito, o Senhor faz grandes coisas com o nosso pouquinho, como no caso dos 5 pães. Ele não realiza prodígios com ações espetaculares, não tem a varinha mágica, mas atua com coisas humildes. A onipotência de Deus é humilde, minhas irmãs e meus irmãos. A onipotência de Deus é humilde, feita apenas de amor. E o amor faz grandes coisas com as coisas pequenas. Repitam comigo esta última frase. O amor faz grandes coisas com coisas pequenas. Repita para o irmão aí do seu lado, para a irmã. Perdão essa introdução. Agora entro no tema especificamente. Vida fraterna e comunitária. O amor faz grandes coisas com coisas pequenas. Primeiro, os nossos estatutos diz assim. Quem trouxe, parágrafo 9. Se você não trouxe, pode anotar para depois ler.
A comunidade é um espelho da vida trinitária, um reflexo do mistério da igreja, como forma de refletir a comunhão intertrinitária em que 3 pessoas distintas expressam o mistério da perfeita unidade. A comunidade é chamada a abrigar na vivência de seu carisma a diversidade, complementariedade e unidade das diversas formas de vida que se manifestam na igreja. Por isso é composta por fiéis de todas as formas de vida, celibatários pelo reino dos céus, casados e solteiros, sacerdotes, diáconos e seminaristas. Uma só família de irmãos e irmãs, manifestando a complementariedade das formas de vida, que através de um chamado comum ofertam as suas vidas a Jesus Cristo, no espírito do carisma, segundo esse presente estatuto. Fiquei com os estatutos, depois nós vamos voltar lá no 54. Primeira coisa, a Patrícia me disse que todas vocês são doutoras em Santíssima Trindade, né? Verdade? Estudaram, fizeram doutorado. Acho que o primeiro critério para escolher para ser secretário comunitário é ser doutor em Santíssima Trindade. Então, vocês podem me dar aula sobre Santíssima Trindade, porque se você pega os nossos estatutos, e aí eu brinco dizendo isso, porque eu acho que a primeira pregação deveria ser sobre a doutrina da Santíssima Trindade, porque se você ler a referência sobre a nossa vivência, vai ser sempre a Santíssima Trindade. Mas quando nós falamos de Santíssima Trindade, parece que é algo assim, muito distante, né? Não sei se vocês têm essa experiência. Quando eu falo bem assim, eu chegar e falar para vocês aqui, estou falando sobre vida fraterna e comunitária. Gente, a solução é ser igual à Santíssima Trindade. Pronto, resolveu o problema de vocês. Resolveu? Não resolve. Não é uma coisa desencarnada e longe. É se nós lembrarmos, nós pensarmos na Santíssima Trindade somente naquilo que ela é em si mesmo. Que quando nós falamos de Santíssima Trindade, fazer só uma pequena introdução, nós podemos falar da Santíssima Trindade ad intra, ela mesmo, e ad extra, manifestada na economia da salvação. Se a gente fica só com a imagem da Santíssima Trindade ad intra, que nós dentro dela viveremos na eternidade, a eterna relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que existe desde sempre e para sempre, isso parece muito distante de nós. Mas quando nós nos damos conta que essa Santíssima Trindade, que vive desde sempre e para sempre, um princípio sem princípio, entra na nossa realidade, ad extra, manifesta na economia da salvação, dá-se a conhecer, e a plenitude dessa revelação se dá no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, na vinda do Espírito Santo, aí as coisas parecem iluminarem a nossa inteligência, a nossa ação. Porque quais são as palavras que mais marcam a dimensão da vivência da Santíssima Trindade? Nós usamos isso quando nós estudamos o curso de Santíssima Trindade. Mas quando eu falo de Santíssima Trindade, me digam palavras que expressam a Santíssima Trindade para vocês. Falem alto. Unidade, doação, amor, abertura, acolhimento, perdão, mais ou menos. Fruto do amor, né? Eu falo porque dentro da Santíssima Trindade. Esvaziamento. Tá faltando 2 palavras. Relação, falta uma. Diálogo. Papa Francisco dizia que a palavra nova para se falar de caridade é diálogo. Essa capacidade de abrir-se para o outro. E diálogo sobrepõe escuta e fala. Mas da parte de vocês, muito mais ouvido do que boca. Se nós olhamos para a iconografia, é estranho, né? Porque a maioria dos ícones, a orelha é imensa, né? Por quê? E a boca é pequena. Porque escuta mais e fala menos. A primeira missão das secretárias comunitárias, dos secretários comunitários é escutar. As pessoas estão necessitadas de escutar. Se vocês quiserem depois aprofundar nessa homilia do Papa, foi uma homilia que ele fez na festa de Corpus Christi.
Eu quis pegar algo que falasse do amor do ano de 2019, a homilia do Papa Francisco na solenidade de Corpus Christi no ano de 2019. É interessante porque ele fala também da capacidade de abençoar as pessoas. E falo disso porque nós precisamos reaprender a escutar. Todo mundo fala demais, hoje nós escutamos muito. Você entra no YouTube, escuta. Você entra no Instagram, escuta. Você entra aqui, vocês estão escutando. Vocês vão para a célula, você escuta. Nós precisamos reaprender a capacidade de escutar. Alargar os nossos ouvidos, porque a fé entra pelo ouvido. Se eu falava que é preciso crer, nós precisamos escutar para crer. Escutar a palavra de Deus na sua oração pessoal, juntos como secretaria comunitária. Sei que algumas missões talvez é só você. Então vai lá para diante de Jesus e Santíssimo Sacramento, fica escutando você e ele. Chega lá e fala assim, eu vou resolver aqui, ó, a nossa reunião de pé aqui hoje. Tem tudo isso aqui para resolver. Eu sei que tu vai fazer tudo, mas eu quero te ajudar. O que eu posso te ajudar aqui? Pois é, vai lá fazer tua reunião de pé com o Senhor. Mas vá com a palavra. Que ele vai te falar, ele vai te iluminar. Essa capacidade. E vocês foram usando, e aí retoma o que eu estava dizendo sobre a Santíssima Trindade, porque é a forma de trazermos para a nossa realidade o que nós somos chamados a viver. Relação. Como que estão as nossas relações dentro da nossa célula, da nossa casa comunitária? Primeira pergunta que vocês precisam fazer. Mas não podem parar aí. O que nós podemos fazer para melhorar, para termos relações saudáveis dentro das nossas células e dentro das nossas casas comunitárias? Aí chega o ponto de vocês. Como que está a nossa comunhão dentro das nossas casas? E aí é a comunhão que envolve tudo, né? Comunhão de bens, comunhão que toca alimentação, comunhão de vida, partilha de vida. A comunhão, a nossa relação. Como que está? Como que está o nosso diálogo? E eu sei que não é fácil escutar despojado. Eu sei. Com o ministério mais ainda, você chega para ouvir 1000 pessoas, você já está escutando e pensando assim, vou dizer isso aqui, essa pessoa está falando isso por causa disso. Nós precisamos nos despojar dos nossos preconceitos para sermos capazes de acolher o outro. Porque se você já escuta o outro com soluções que você já deu para a pessoa que acabou de te procurar, não é para ela. Os discípulos queriam achar uma solução que eles não estavam vendo ali. Vamos despedir a multidão. Manda eles para casa, eles não vieram escutar o mestre. Mas escutaram do Senhor uma solução que eles não tinham. Dai-lhes vós mesmos de comer. Como, Senhor? Coloque nas mãos do Pai da Providência e o milagre vai acontecer. Essa capacidade de uma escuta despojada, fora das soluções que já é aplicada para todo mundo. Quem é que gosta de ir no médico, de não ser olhado nem nos olhos e parece que ele te deu a mesma receita que deu para o outro anteriormente? Vocês nunca passaram por isso? Ninguém gosta disso. E olha que você está pagando, você tem direito, você reclama, ninguém gosta de ser tratado assim. Por que nós tratamos os outros desta forma? Me lembro uma vez que eu tenho vários problemas, né, de saúde, mas eu fui fazer eu ia fazer um raio-x, estava com muita dor. Eu tinha caído, machucado e tudo. Aí entrei, deitei na maca, o cara nem falou nada comigo, começou a puxar a minha perna. Eu virei e falei com ele, oi, tem uma pessoa aqui que está com dor. Você está fazendo isso aqui, está me gerando dor. Seja mais sensível, não falei isso para ele, né? Mas eu fiz ele entender que tinha uma pessoa ali. Não era um animal, não era uma carne morta, é uma pessoa. O trato, essa capacidade de parar, de olhar, de dar atenção. Eu vou escutar alguém, eu coloco o celular de lado, é você aqui agora. Sou de Minas Gerais e morei em Mariana, que é onde teve aquele rompimento da barragem, né? Eu estava lá no período, e teve um bispo lá que tem fama de santidade, que é Dom Luciano Mendes.
E ele marcava as pessoas por causa dessa capacidade de dar atenção. E aí trago 2 fatos. Estava reunido todo o conselho, todos os padres reunidos com ele na casa episcopal, no centro da cidade. No meio da reunião ele estava falando e ele começa a escutar tiros na praça. O que ele faz no meio da reunião? Se levanta e sai correndo. Todos os padres acompanham ele. Era um homem no centro da cidade baleado. Todos os soldados, todos os policiais com a arma em direção a ele. Ele entra no meio daquilo, pega aquele homem pelos braços e diz assim: qual é o seu nome? Eu sou bispo e posso te dar unção agora. Aí ele diz o nome, ele dá unção para aquele homem e aquele homem morre nos braços dele. Essa capacidade de olhar para o outro. E aí tem um outro parênteses. Padre Rafael, que está lá em São Paulo, ele contou aqui, não sei se vocês viram na internet da homilia dele. Também estava indo para a academia, passa na rua, vê um homem que tinha sido baleado, ele entra na frente e diz para aquele outro assim: eu sou padre, pare de fazer isso. Faqueado, né? E aí ele pega e coloca, havia aquelas pessoas tirando aquele homem e colocando na estrada. Ele disse: se vocês fizerem isso, ele vai morrer. Coloca no meu carro que nós vamos levar ele para o hospital. Leva ele para o hospital, aquele homem é socorrido, o carro dele todo ensanguentado. E aí ele falou, né, que voltando de lá para as férias, com certeza a família, a esposa daquele homem agradeceu e ele teria a oportunidade de conversar com aquele homem. Samaritano. Passa por alguém necessitado e não vira os olhos. E o segundo fato foi, o Dom Luciano estava dando uma entrevista diante de uma jornalista, e ela perguntou para ele bem assim: Dom Luciano, quem é a pessoa mais importante para você? E ele disse assim para ela: agora é você. E aquela jornalista fica constrangida diante da reportagem ao vivo ali. Aí ela: como assim? Ele: agora a pessoa mais importante que é você. E a minha atenção deve ser dada a você. Essa alteridade, essa capacidade de perceber uns outros. É isso que ocupa a vida dos santos. É isso vida fraterna, é isso vida comunitária. Nós nos acostumamos em nos vermos. E nós perdemos o hábito de saber se aquela pessoa está bem, se não está, de olhar nos olhos, de cumprimentar, de dar um bom dia, de dar um abraço, de acolher. Essa capacidade de sair de nós mesmos. Não é fácil você chegar para alguém e perguntar se ela está bem, porque você precisa dar tempo para escutar a resposta dela. E ela percebe. Com certeza vocês percebem quando você... Não sei se vocês também já tiveram essa experiência. Eu já. Às vezes até em partilha de vida. Você planeja o que você vai dizer, você está prestes a contar tudo aquilo que você está passando, mas você vê que a pessoa não está te recebendo. E você muda totalmente a sua partilha porque você percebe que não vai ter recepção daquilo que você quer contar com tanta preciosidade. Já passaram por isso? Pois bem, não sejamos assim. As pessoas percebem quando nós damos interesse ao que elas estão falando. Percebem. Ontem mesmo eu falava do ministério, né? Acabou a missa, chegou uma mulher, pegou um copo de água que estava na geladeira que nós temos na sacristia e só falou bem assim: diácono, abençoa para mim. Aí eu abençoei e falei bem assim: você está bem? Aí ela disse: não, meu irmão faleceu. Saiu de casa, foi atropelado por um carro e morreu. E faz 2 anos que um outro irmão meu foi assassinado na rua. Agora nós só temos mulheres em casa e meu pai. E você via o sofrimento naquele. Mora aqui em Aquiraz. E ali eu pude rezar por ela. As pessoas estão sofrendo silenciosamente. Entra dentro da nossa igreja e sai. E se a gente não pergunta, a pessoa vai viver dentro daquele sofrimento. Aí cresce índice de suicídio, de ansiedade, de depressão, das doenças que as pessoas precisam simplesmente de alguém que pergunte: você está bem? De verdade? Posso rezar por você? Que se coloque inteiro ali para aquela pessoa. Disse tudo isso para dizer: isso é Santíssima Trindade. Se não houvessem 3 pessoas na Santíssima Trindade, não haveria diálogo, relação e comunhão. E Deus não quis viver sozinho, isolado. Deus não quis.
Por isso, até uma das frases caras para a teologia da Santíssima Trindade é unir sem confundir, sem misturar, dividir, diferença sem divisão, união sem confusão. Existem diferenças entre nós. Iniciamos falando de 3 estados de vida, homens e mulheres, família e jovens. É uma união e comunhão sem confusão. Existe a diferença em cada um. Existe a comunhão em cada um. Porém, também é divisão, é diferença sem divisão. Une as pessoas. São pessoas distintas, mas que estão unidas. E são pessoas unidas, mas que possuem a mesma divindade. É um só Deus em 3 pessoas. Essa capacidade de relação, de diálogo e de comunhão que precisa existir entre nós. Vamos pegar os estatutos 48. A comunidade é uma expressão de amor e da unidade na Santíssima Trindade. Como espelho da Trindade, é chamada a resplandecer em seu seio toda a alegria e vitalidade do amor divino. Mulheres adoram espelho, né? Então você sabe o que está falando aqui. Ó. Como espelho da Santíssima Trindade, o reflexo verdadeiro da Santíssima Trindade. É chamada a resplandecer em seu seio toda a alegria e vitalidade do amor divino. Queremos, assim, à luz do nosso carisma, expressar a comunhão de amor que resplandecia na primeira comunidade cristã. Também ela é uma resposta ao mandamento do Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A referência para o nosso amor fraterno é o de Jesus Cristo. Repitam comigo. A referência para o nosso amor fraterno é o de Jesus Cristo, que tendo amado os seus, amou-os até o fim. Por isso, cada membro busque em tudo viver e exercitar este amor, procurando dar provas de amor uns aos outros, sabendo que essa é uma das melhores formas de concretizarmos o nosso amor por nosso amado Senhor. O parágrafo inicia falando da expressão deste amor, desse espelho, dessa relação uns para com os outros, deste amor a nós, mas que coloca como meta Jesus Cristo. Dar provas de amor aos nossos irmãos, porque essa é a melhor forma de concretizarmos o nosso amor à pessoa de Jesus Cristo. Como eram os discípulos de Jesus? Peguem a Bíblia aí de vocês, Mateus 20, vamos ver como é que eles eram. Mateus 20, 20. Quando vocês vão pegando, vou aí por causa do meu tempo. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a eles, prostrando-se para fazer um pedido. E ele perguntou: que queres? Ao que ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber? Eles responderam: podemos. Então lhes disse: sim, bebereis do meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: sabei que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida como resgate por muitos. Está aqui como é que era a imagem dos discípulos com Jesus, vivo no meio deles, disputando quem era o maior entre eles.
Uma mãe que chega e diz: Senhor, deixe que um sente à tua direita e outro à tua esquerda no reino. E os discípulos, vendo aquilo, ficaram indignados, os outros 10, porque eles estavam querendo saber quem seria o maior entre eles. O que Jesus responde? O maior entre vós seja aquele que serve. E essa palavra aplicada a Jesus Cristo, o que é o serviço em Jesus? Depois vocês pegam lá João, que fala do lava-pés. É o amor, é a caridade, é o abaixar-se, é o lavar os pés. Bacia e toalha na mão. Serve. O maior entre vós seja aquele que serve. E aí nós vamos ver a diferença aqui. Agora Atos 4:32. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. A multidão dos que haviam acreditado era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor e todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um segundo sua necessidade. Conseguem ver uma diferença aqui? Da primeira passagem para essa? Muito clara, né? Mas qual foi a diferença principal? Fiz de propósito. Olha aí o versículo 31. Tendo assim orados, tremeu o lugar onde se achavam reunidos, e todos ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Não respondam. Nossas células têm sido: Senhor, deixa-me sentar um à tua direita, outro à tua esquerda, e quem vai ser o maior? A nossa célula tem sido, em nossas casas comunitárias. Não haviam entre eles necessitados algum, todos colocavam tudo em comum, e nada era exclusivamente seu. E isso precisa começar de nós, porque aqui está o reflexo da Santíssima Trindade. Secretários e secretárias comunitárias, vocês precisam, é uma expressão engraçada, serem mulheres do fogo do Espírito Santo. Do fogo do Espírito Santo. Porque a diferença que se deu pelo derramamento do Espírito Santo. Homens e mulheres de oração. Capazes de ajudar, como Jesus. Se nós somos chamados a ser imagem, reflexo, espelho da Santíssima Trindade, vocês precisam refletir, olhar para a nossa vida e dizer: nós estamos disputando quem é o maior e o menor aqui? E se estamos, o que nós precisamos fazer? Ser os primeiros a pegar a toalha e a bacia que está lá guardada naquele quartinho, pegando teia de aranha só para usar na Quinta-feira Santa, e começar a ser um instrumento do nosso trabalho. Está ali na minha mesa de trabalho, bacia e toalha. Para que, cheios do Espírito Santo, tudo seja colocado em comum. Não haja necessitados entre nós. E aqui nós temos a imagem de duas mães. Primeiro, a mãe de Tiago e de João, que pede para um sentar à direita e à esquerda, e depois uma outra mãe, Maria, que estava no meio deles e perseverava, unidos a eles na oração. Atos 1:14. Quem é a secretária comunitária? A mãe de Tiago e João ou a mãe de Jesus Cristo? Você é que está pedindo para que um sente à direita e à esquerda, está disputando quem é que vai receber mais, quem é que vai ser o maior. Ou você quer ser a mãe de Jesus, que persevera em oração no meio deles, suplicando o Espírito Santo? Eu sei que nem todas as necessidades que aparecem para vocês têm soluções fáceis e rápidas. Eu sei porque eu
também faço parte deste corpo, porque também vejo as necessidades. Mas o que fazer se não perseverar na oração unânime, acreditando que não vai ser uma mágica? Seria muito fácil, né? Cada um de vocês receberem aqui, chegar a Anne, a Patrícia falar, seja bem-vinda, tá aqui uma varinha mágica, ok? Tudo que você pedir vai aparecer. Não é evangelho. Do que ela te dá a Bíblia e falar bem assim, bem-vinda à secretária comunitária. Aqui está o alimento, dá-lhes vós mesmos de comer. E eu estou falando da palavra, mas falo também da Eucaristia. Porque é a imagem da Eucaristia. Jesus deu de si mesmo para comer. A imagem do pelicano, uma das imagens eucarísticas na igreja antiga, que tem retomado dentro da iconografia e dentro da ilustração. Uma ave que dá de seu coração para que os seus filhotes sobrevivam. Dar do coração, dar da caridade fraterna, para que os nossos irmãos sobrevivam. Qual é o primeiro remédio que nós precisamos dar para os nossos irmãos? A caridade fraterna. Você pode não ter até o remédio que ele está precisando. Você pode não ter aquela necessidade, aquele dinheiro para aquela dieta, para aquela academia, para aquela necessidade, mas você tem a capacidade de escutar, de rezar e de ser caridoso e caridosa. Porque Deus chamou primeiro e te fez capaz. Isso você tem. Isso faz a diferença. Vocês devem colher isso também. Quando você tem a oportunidade de escutar alguém, você fica ali escutando e pensando assim, meu Deus, o que eu vou dizer para fulano de tal agora? Você está ali escutando e está achando, o que eu vou dar de resposta? E depois a pessoa chega e fala para você bem assim, muito obrigado. Sou tão grato porque você me escutou. Me fez tão bem hoje. E aí tu pensa dentro de si, meu Deus, eu não fiz nada, né? Fez, você escutou. Você deu atenção, você foi inteiro. Isso cura as relações. Isso cura as relações. Isso cura as nossas casas. Isso cura as nossas células. Vamos lá para o Estatuto 50. Cada membro lembre-se de que na nossa vocação somos chamados em primeiro lugar a amar e não buscar ser amados. Isso aqui é um lembrete, né? Quem usa post-it escreve lá e cola na parede do seu trabalho. Lembre-se que a nossa vocação primeiro é amar e não buscar ser amado, já que Deus nos amou primeiro. Essa deve ser uma referência na vivência da fraternidade. Qual deve ser a nossa referência? Amar e não buscar ser amados, já que Deus nos amou por primeiro. No reino de Deus, Deus é o primeiro, o irmão é o segundo, eu sou um feliz terceiro. Que frase bonita, né? Está aqui nos estatutos, se nós esquecemos. Deus é o primeiro, o irmão é o segundo, e eu sou o feliz terceiro. Privilegiar a dedicação e a atenção às necessidades dos irmãos sobre as próprias é um inegável sinal de que a caridade de Cristo habita nos nossos corações. Esse vai ser um termômetro que eu quero convidar todos vocês a colocarem hoje debaixo do braço. Qual o termômetro, diácono? Esse aqui. Se a caridade, para saber se a caridade de Cristo está no seu coração, se pergunte, eu estou privilegiando a dedicação e a atenção das necessidades dos meus irmãos sobre as minhas? Coloque esse termômetro no seu braço e veja se a febre está alta ou se está baixa. E se estiver altíssima, quase estourando o termômetro, vá para Jesus Cristo. A caridade de Cristo habitando nos nossos corações nos fará colocar a necessidade dos outros sobre as nossas. E a palavra que Deus usa para nós é privilegiar a dedicação e a atenção. Privilegiar a dedicação e a atenção às necessidades dos irmãos sobre as próprias. É um inegável sinal de que a caridade de Cristo
habita em nossos corações. Ser feliz terceiro parece que saiu de moda, né? Mas não saiu não, é evangélico. É o que nós somos chamados a viver. E porque Cristo habita nos nossos corações, somos capazes. Deus entre nós vale mais. Deus entre nós vale mais. Vamos lá, tenho só mais 5 minutos, né? 52, vamos pegar o 52. Para vivenciar-se o amor é preciso alimentar-se diariamente o... Vai de novo, todo mundo junto. Para vivenciar-se o amor é preciso alimentar-se diariamente o... Todo irmão cultive a cada dia o perdão de todas as ofensas. Nossos corações não adormeçam com feridas de ressentimento, mas diante do Senhor Jesus essas sejam curadas a cada dia, a fim de não obstruir o fluxo do amor. Em caso de relacionamentos comprometidos durante o dia, temos a obrigação de amor, diante de nos recolhermos, buscarmos a reconciliação, como autênticos discípulos de Jesus, para que assim não se ponha o sol sobre a nossa ira. Para vivenciar-se o amor é preciso alimentar-se dia a dia o perdão. Como está o fluxo do amor nos nossos corações? Está obstruído pelo ressentimento, pela falta de perdão? Deixe o fluxo fluir, correr. Quer recomeçar a sua missão com todo afinco? Quem quer sair daqui desse retiro transformado pela graça de Deus? Levanta o braço aí só para eu ver. Levante mesmo se tu quer. Pronto. Eu falava isso nos retiros que eu tenho feito, né? Eu sei que não é fácil hoje, mais ainda, você separar sexta, sábado e domingo para ficar de retiro. Foi fácil? Vocês tiveram que se organizar, não tiveram? Tiveram que colocar como prioridade da sua vida, com certeza. Você precisou dedicar. Você precisou investir dinheiro, passagem, tempo, reorganização. Então não perca tempo. Você dedicar 3 dias numa casa maravilhosa como essa, num local como esse que Deus quis trazer, para viver um retiro e voltar para casa do mesmo jeito, tu perdeu tempo. Não vinha não. Agora se veio, aproveite, peça a Deus, tem uma graça para ser derramada. E se você está percebendo que seu coração está obstruído, pois peça a Jesus para realizar uma graça. Faça uma revisão de vida, saia daqui com propósito, vou fazer uma revisão de vida. Quem que eu preciso pedir perdão? Eu vou me confessar, eu quero me abrir a essa graça. Meu Deus, me reenvia para a minha missão, para a minha casa comunitária. Eu quero acreditar, eu já não estou conseguindo mais acreditar nessa palavra, naquilo que diz parece que não toca meu coração. Pois age, Senhor, o teu Espírito pode. Saia daqui transformado, vá para cada oração, adoração, momento, se abra, cante, suplique. Deus tem uma graça, Ele é o primeiro interessado. Que Ele quer que a nossa comunidade seja aquilo que Ele sonhou, é dEle. Não sejamos empecilhos para essa graça. Comecemos em nós, né? A começar em mim. Quebra corações. A começar em mim. Eu sei que depois vocês vão ouvir falar sobre os irmãos enfermos, mas só para dizer que não falei, porque também creio que é uma das dimensões mais importantes que vocês tocam, né? Tenha sempre atenção especial para os membros que estão enfrentando provas de enfermidade ou dor. Vocês sabem o nome de cada um. E Deus ainda vai dar mais para vocês. Eu li uma mensagem do Papa Francisco, acho que é uma mensagem que vocês sempre podem estar procurando para ler, de todos os papas. É do dia 11 de fevereiro, que é dia de Nossa Senhora de Lourdes, que é o Dia Mundial de Oração pelos Enfermos, né? São sempre, sim, passagens. E o Papa dizia em uma dessas que me chamou a atenção, é que numa procissão, quem é que dita o passo de uma procissão? Ele falava, os enfermos. Se você vai, pegar um exemplo, se você vai para a missa com uma pessoa enferma, ou uma pessoa doente, ou uma pessoa mais idosa, quem é que vai ditar o seu passo? Ela. Vai ficar arrastando e puxando o braço? Ela que vai ditar o passo da procissão. Não deixemos para trás. Vamos lá, ter a paciência de caminhar passo a passo. Subir
degrau por degrau. O degrau que todo dia tu sobe rapidinho, com a pessoa que é necessitada, você precisa ter a paciência de degrau por degrau, passo a passo. Quem dita o ritmo da procissão são eles. Você precisa ser presença. E Deus só não tem falado de procissão, de caminhada. Peçamos a Deus essa capacidade de voltar o olhar para o outro. De ser esse que nas pequenas coisas vai expressando a caridade. Numa simples comida, numa simples oração, num doce que é feito, num cartãozinho que é escrito, numa atenção que é dada. É um irmão enfermo dentro de casa, que está lá em casa ou na célula, que às vezes a gente não visita, não motiva. Está almoçando lá sozinho na casa, fui lá, fiz o prato dele, coloquei, mas ele está comendo só. Tenhamos a sensibilidade de estar com esses irmãos, de escutar, de visitar. E como você não consegue estar em todos os lugares que Deus ainda não deu, juntamente com a varinha de condão, o dom da bilocação para vocês, motivemos o corpo comunitário a ir ao encontro. Se você não é formador comunitário, seja esse instrumento que chega para o formador comunitário e ajude a perceber. Cadê os irmãos da nossa casa, da nossa célula? Sentir falta, redescobrir o valor de celebrar o aniversário desses irmãos, o dom da vida. São valores simples, mas que nós somos perdendo. E é isso que mantém. Dedicar aquele dia da célula para celebrar, ter essa capacidade de perceber, de partilha de vida, de doação, deixar um cartãozinho, de agradar aquele outro que você sabe que... Eu lembro que eu coloquei assim nos meus status esses dias, e aqui eu concluo, né? Coloquei anteontem um memezinho que eu vinha assim: se um dia eu te der um chocolate, saiba que eu pensei 2 vezes se eu te daria ou se eu comeria ele. Então valorize, né? Que eu amo chocolate, não. E aí a minha antiga formadora comunitária, que é a Lilian, que mora hoje na Contemplativa, ela ainda escreveu assim: se for chocolate branco, ainda mais, né? Aí eu, Lilian, só você, né? Essa era a minha formadora comunitária, ela sabia disso. É uma coisa besta, que alguém posta ali e sabe. Para qualquer um que lê, pode ser só um meme engraçado, mas quem conhece aquela pessoa sabe. Sabe até a marca, o gosto que aquele ali gosta mais. Porque é mãe, é formador, é irmão, é a caridade. Essa capacidade de perceber e de ser aquele que surpreende com amor. Que o Espírito nos dê essa criatividade, porque nós somos pobres. E porque somos pobres, somos criativos, cheios da unção do Espírito Santo. Vamos fechar os nossos olhos e pedir a Nossa Senhora que faça de nós esses perseverantes, cheios da caridade que vem do Espírito Santo, cheios dessa capacidade de que caia as escamas dos nossos olhos para enxergarmos as necessidades uns dos outros e dos nossos irmãos. Que o Senhor ilumine os nossos olhos com a luz do Espírito Santo. Que o Senhor toque os nossos corações para que saiamos daqui transformados para exercermos a missão de dar de nós mesmos de comer, dar de Cristo, alimentar os irmãos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.